Aqui nos 5 primeiros vídeos, acho que eu tô com a cabeça cortada, aí não dá. Aqui eu gosto. Mas você sabe eu assisti vocês, joguei na televisão. Lá em casa da praia, sabe? Jogar na Apple TV, vai. Sim. E aí eu comecei a assistir, aí o João começou a fazer arte, o Nicolas também. Eu falei, amor, termina de assistir aí, você me conta, tá bom? Aí e aí ele começou a rodar os vídeos. Vá. Eu falei, e aí, meu? Ele, não, eu tô assistindo, muito legal. Ele curtiu? Curtiu, que legal. Ai, que ótimo. É tão legal saber disso. Eu falei, como assim? Você tá aí? E você não vai me dar um feedback, né? Não vai me falar? Ele é bem legal o assunto, não sei o que, não sei o que. Que bom. Legal. Olá, cucas e cacholas. Hoje a gente tá com um vídeo, com um programa diferente. A gente tem uma convidada super especial, que é a Amanda Lovotrico. Ela é consultora do sono infantil. E ela veio aqui para ajudar a gente, para falar de um tema que é super pertinente, que é o sono, né, Amanda? E aí, tudo bem? Tudo, e você? Tudo, que bom que você veio. Obrigada. Né, amor? Aliás, esse é um tema que a gente já fez um vídeo aqui antes, contando os nossos perrengues todos. Inclusive, no meio do vídeo a gente dá umas pescadas. A gente tava babando. Porque era um dia que a gente tava com muito sono. A gente não conseguia raciocinar direito. A gente falou, vamos gravar hoje? Sim, vamos gravar assim, os dois meio lesados. Porque a gente falou, hoje é o dia de gravar e falar sobre isso, porque a gente tava sofrendo horrores, assim, na época, tá latente, né? E hoje também, porque essa noite foi fenomenal, Foi, né? a noite do Halloween. A noite do terror em casa. A Inê acordou umas 4 vezes essa noite. Porque o pernilongo picou ela e ficou coçando a noite inteira e ela tem alergia. E aí me chamando, e eu indo, e essa aqui dando mamar pro Bento. E vai, nossa senhora, foi Halloween mesmo. Foi. Sem doces, só travessuras. Amanda, conta pra gente, então, assim, qual que é a importância do sono de forma geral, assim, né? Então, o sono é importante por uma questão de saúde também, uma questão de memória. O sono em si engloba vários assuntos. Então, para uma criança na infância, na fase pré-escolar, a importância da boa qualidade do sono é porque ela consegue se desenvolver bem no colégio. A criança pequena, no seu caso recém-nascido, é importante por conta do desenvolvimento dele. Os hormônios nessa hora, eles são secretados de forma irregular quando pequenininho. Então, a necessidade do sono é por conta dessa secreção dos hormônios, que aí acontece o desenvolvimento da criança, tanto neurológico quanto motor, a coordenação motora, a qualidade de vida da criança em si. Além disso, também a parte de questão física, tem hormônios secretados como o GH, como a melatonina, que é o hormônio do sono, e também tem a leptina. Então, crianças que possuem uma boa qualidade de sono hoje, futuramente elas não terão problemas estéticos, né? Obesidade e tudo mais. Elas terão um desenvolvimento muito maior na escola, entre outras grandes coisas. Tá. Agora, Amanda, diz uma coisa. Você, cheia do conhecimento, sabe tudo de rotina. Consultora do sono. Casa de Espeto Ferreiro de Ferreira Pau? de Pau, não. Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. E aí, os bichinhos dormem, não dormem? Como é que eles chegam no sono REM, não chegam? Então, bom que você fala do sono REM e do NREM. É importante falar que o sono REM, aquele sono mais leve, as crianças elas têm a respiração, até nós mesmos, ela tem necessidade, na verdade o sono REM delas e o NREM ocorre 50% e 50%. 50% REM, 50% NREM. Nós, nos adultos, acontece 75% do NREM, que é o sono leve. Uau. Não, é do 50% cada um na criança, e nós adultos temos 25% do REM e 75% do NREM. Gente, tá brincando? Sim, e os mais velhos, eles têm 75% do sono REM e 25% do NREM. Então, por isso que os idosos, eles têm... Gente, minha mãe... Não durmo mais. Dorme, eu não sei mais o que eu faço. Exatamente, os idosos são assim. Porque a partir dos 30 anos, há uma queda na melatonina, na produção. Então, se torna mais dificultoso pegar no sono. E o que seria esse sono de qualidade? E qual o momento que esses hormônios são liberados e tal? O sono de qualidade é muito errado a gente contar assim... meu filho dorme bem das 10 da noite às 10 da manhã. Uma coisa é você dormir bastante.
bastante, a criança dormir bastante. Outra coisa, ela ter esse sono de qualidade. O sono de qualidade é onde há a secreção exata dos hormônios, do GH, que é o hormônio do desenvolvimento. Ele é muito secretado durante o período do sono da criança, tanto à noite quanto durante o dia, as sonecas. Então, quando esse sono da criança, ele começa às 7 horas da noite, que é o pico da melatonina, é mais fácil da criança dormir, e a queda da adrenalina que é o horário que até nós também, mesmos né? ficamos meio molinhos e tudo mais. Hora do trânsito, você fala, gente, que sono que eu Eu sempre tenho falei, agora. gente, chega 15 para 7, 6 e meia, me dá um sono. sempre que eu falou fico- isso. É o fica hormônio- arrastado. Exatamente, é o aumento da melatonina e Eu a sou um queda bebê da... ainda. Todos nós, Somos. nesse momento, somos um bebê. Então, e aí, é nesse período que ocorre o aumento da melatonina, a queda da adrenalina, e por volta das 10, 11 horas da noite ocorre a secreção do hormônio GH. E nesse período também ocorre a inversão desses hormônios, o que? O aumento da adrenalina e a queda da melatonina. Então, às 10 horas da noite é muito mais difícil você fazer uma Colocar uma criança criança pra dormir. dormir. Ela não dorme, é assim, ela dorme, mas muito mais dificultoso, é muito mais desafiador esse período. Por isso que geralmente, sei lá, a gente vai pra uma festa, alguma coisa diferente, que sai da rotina, aí chegam às 8h30 e ela fala, gente, essa criança não dorme, Não pelo dorme. amor de Deus, já era pra estar dormindo desde as 7 e ela tá serelepe, não sei o que, é por isso, E né? parece Dá que essa- a carga vem muito maior por conta dessa adrenalina. E tem a ver também com essa coisa que falam, quando passa do tempo, né? É. Não é isso? Aí você passou do horário de dormir, parece que... Porque o horário de dormir em si, essa inversão dos hormônios, ela ocorre por volta das 8, 8h30 da noite. Então esse horário já começa a se tornar um pouco mais desafiador fazer a criança dormir. Por isso que diante das consultorias, quando a gente vai orientar uma mãe, a gente fala, põe a criança para dormir por volta das 7, 7h30. E aí ou se começar às 7h30, é legal começar um ritual noturno, abaixa a luz da casa. A casa, ela entra em sono junto com a família. Então desliga-se os telefones, as televisões, os tablets, N coisas que tenham luz e que possam despertar a mais. Então nesse período que começa o ritual noturno, a casa entra em sono, e aí você tem alguns rituais, alguma coisinha que sinalize para a criança, até mesmo por dentro, algumas coisas que sinalize que ele vai dormir. Então, um banho relaxante, alguma musiquinha de fundo, uma cantiga, uma canção, alguma coisa desse tipo. Coisas que sempre nesse exato momento do ritual noturno você vai se fazer, e aí você sinaliza para a criança que, ó, é hora de dormir. Tá. E aí ele começa a entender que agora eu vou descansar. E aí tem muita gente que fala assim, que a criança tem que se adaptar à rotina da família e não a família à rotina da criança. Aí o bicho pega. A cara dela. A cara dela. Que aí o bicho pega, porque assim, quem que dorme, tem gente que é super noturna, tem gente, pra mim, por exemplo, é muito fácil que aí me durma cedo, porque eu sempre gostei de dormir cedo. Pra mim, 10 horas, 10h30 da noite eu tá dormindo é muito fácil, é muito simples. Pra ela já foi mais difícil, mas a gente fez isso. A gente fez isso há muito tempo já, que ela dorme bem cedo. Então, quando chega um bebê na sua casa, a rotina da casa ela precisa mudar, entendeu? Então, diante de uma consultoria, uma orientação à família, a gente costuma respeitar o estilo da família, só que também, principalmente, os limites da criança, para que não prejudique nem a família e nem a criança. Por exemplo, aquele pai que chega às 7 horas da noite, ele vai querer brincar com o filho dele. Só que às 7 horas da noite ocorre o aumento do hormônio, que é mais fácil fazer a criança dormir. É nessa hora que ela precisa dormir. Então a gente tem uma certa flexibilidade. A gente deixa meia horinha com o pai, e aí às 8 horas, no mais tardar, já começa um ritual noturno mais rápido. E aí ela começa a dormir por volta de 8h30, que ainda não ocorreu tanta a inversão desses hormônios. E o estilo de vida o estilo de vida da família, ele precisa se adaptar à criança, porque a secreção dos hormônios, há também esse grande fator que é o desenvolvimento, porque assim, tive um neném, por exemplo, a criança ela vai crescer. A criança ela vai se desenvolver, porque ele é um neném, é natural dele se desenvolver. Só que o desenvolvimento com qualidade, esse desenvolvimento mais saudável, em conjunto com o sono, com a boa qualidade do sono, vai ser muito melhor do que aquela criança que não dorme. Há algumas famílias que, para um bebê de 2 meses,
ele não ter uma soneca no período de 4 horas é tranquilo. E aí fica aquela criança onde não tem... Ele já tem a secreção de hormônio de forma irregular. E ainda não tendo essas sonecas, que também ocorre a liberação de hormônios. Tudo, né? Exatamente. Então pode ser aquela criança que futuramente seja raquítica, seja hiperativa. Ela pode ter um monte de sintomas? Não sintomas, mas alguns imprevistos, digamos assim, que com uma boa qualidade do sono ela não teria aconteceria. Futuramente. Entendi. Manu, você tocou em 2 pontos muito importantes. Um deles acho que a gente responde rápido e o pessoal já deve ter sacado. Por exemplo, o pai então que chega às 7 da noite. Sim. Tudo bem, a gente dá ali uma meia hora para ele brincar e tal. E obviamente esse mesmo pai pode fazer a criança dormir, ou seja, ele já vai aproveitar um tempo a mais com a criança, né? Ele pode fazer esse ritual do sono, né? O que acontece? Algumas situações a gente pede para não criar maus hábitos de sono. Por exemplo, a criança está acostumada a dormir apenas com a mãe, ou a criança só dorme se estiver chacoalhando ela, ou a criança só dorme, sei lá, de ponta cabeça. Cada criança tem um estilo, um mau hábito. Então, com o tempo fica muito mais difícil da gente corrigir. Se logo no início de vida a gente já começa a introduzir o pai na hora de fazer, no período que você tem livre, de começar a... Eu que faço ele dormir, deixa essa soneca comigo, deixa esse sono noturno comigo, ou até mesmo no ritual noturno, uma vez você, outra vez a Carol, alguma coisa assim, vocês começarem a intercalar, fica muito mais fácil de introduzir o pai na vida do neném, vai ter aquela paternidade mais ativa, assim como a mãe também. Mais presente, mais presente, exatamente. E aí também a gente já soluciona um problema futuro, que seria esse mau hábito de sono que a criança futuramente ela poderia ter, só que intercalando a presença do pai ou da mãe, fazendo dormir, ela não tem. Fica mais fácil. Até porque eu fico imaginando que quando um pai chega às 7 horas da noite, a criança fique acesa. Quer brincar também. E aí, se ele consegue brincar um pouco e depois começar com essa rotina, já vai baixando a bola. Porque eu vejo mesmo pela Aimee que às vezes ela tá aqui em cima, mas a gente começa a rotina e põe ela pra dormir, ela dorme, é na hora, não tem drama. O pai a gente consegue introduzir diante de vários episódios do dia da criança. O bom dia da criança pode começar a partir das 6 da manhã. Se seu filho acordou 5h58, ainda não saia do quarto. 6 horas em ponto. Bom dia, abre janela, já acorda, já faz barulhos e tudo mais. É difícil, é horrível. 6 horas o nosso começa antes. 5h30 o nosso. Sério? 5h30, 15 para 6. Faz assim que 6 horas, não. Não, 6 também é. Mas a gente também não, só que agora a gente já tá adaptado a isso, né? Exatamente. Mas 6 horas em si já é o horário de dar bom dia pra criança. E aí ela tira a soneca da manhã, soneca da tarde, isso de acordo com a idade que ela tem. Outro ponto importante é o seguinte, a gente tá ouvindo aqui uma especialista falar, e geralmente quando a gente ouve uma especialista, um médico, a gente fala, isso é papo de médico, é papo de especialista, né? É papo de... Em casa isso não funciona. Sim. Né? Meu filho não é assim, meu filho 7h30 não tem sono, não. Né? Só o filho dela que tem. Realmente faz mal, realmente toda criança, isso é um sistema natural do ser humano, é isso, não é que o seu filho tem um aplicativo que ele funciona às 7h30, ele vai dormir, outro não. E aí, colocando essa questão da rotina, realmente implementando, e obviamente a família toda, né, pai, mãe, irmãos, entrando nesse esquema, que vai funcionar, não é? Ou seja, tem que ter um esforço em geral, né, para poder funcionar. Tem que ter uma rotina. Mudança de hábito. Exatamente, tem que ter mudanças de hábitos para a qualidade de vida da criança, assim como também dos adultos. É bom também ter uma rotina, por mais que tenha pessoas que falam, eu não gosto de rotina. Gente, a rotina ela faz bem. Por incrível que pareça, você consegue se organizar mentalmente para as coisas, você acaba tendo tempo para fazer tudo. Então, numa criança, quando você estabelece uma rotina, fica mais fácil, por exemplo, imaginem uma estante branca. Cada dia ela escreve um livrinho do andar, um livrinho do comer, o livrinho do dormir. Porque sim, a gente precisa ensinar as crianças a dormir. Elas não sabem dormir. Elas não sabem o que é ter um bom sono. Elas sabem fechar o olhinho e tudo bem, mas dormir, ter um sono bom, elas não sabem ainda fazer, assim como comer elas não sabem. Então, a rotina, ela vem justamente para isso,
para você pegar esses livrinhos da criança e ir organizando na caixolinha dela, entendeu? Fica mais fácil quando ela crescer ser uma pessoa mais organizada, ser uma pessoa mais sensata, entre outros benefícios para ela. Então o sono, a rotina no caso, ele vem como uma função, organização, né? E além disso ela consegue, ela sabe o que vem agora. Por exemplo, se a gente começa um ritual noturno com o Bento, tenta uma semana, todas as noites antes de começar a dormir, você, sei lá, dá um banho nele, coloca uma musiquinha, faz uma massagem, dá um banho, põe a musiquinha, beijinho, vai dormir. Começa a fazer isso, você vai ver que lá pelo 7º dia ele já vai fazer aquela carinha tipo, ai que delícia, é hora do soninho. Eles já sabem o que esperar, eles já sabem que aquela hora, eu vou ganhar esse carinho, vai ter o toque da mamãe, vai ter o toque do papai, alguma coisa desse tipo. Eles já sabem esse período. As crianças, elas não conhecem o relógio de dia, não sabe ver a hora, mas com essas pequenas rotinas pré-estabelecidas, hora de comer, então antes de comer a gente lava a mão, depois a gente senta à mesa, e aí vem o papai, e aí você come, depois o papai a gente escova o dentinho, eles já sabem o que esperar, eles se tornam mais adultos seguros, né? Mais seguros e menos ansiosos. Então isso é muito bom. Amanda, e aí assim, quanto tempo demora para uma rotina ser estabelecida e... Não, eu vou fazer a pergunta e vou deixar ela falar, senão eu vou querer falar. Quanto tempo demora para uma rotina ser estabelecida?